Muito bem, estamos ao vivo. Dá uma olhadinha aqui. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Davi Vieira e eu espero que você esteja bem. Hoje eu vou trazer aqui mais uma denúncia a respeito dos bastidores da Universal, com exclusividade, um áudio de uma reunião de pastores comandada pelo genro do bispo Edir Macedo, Renato, aonde ele vai trazer a nova ordem para o Brasil sobre a proteção do dinheiro arrecadado na instituição. E não é só isso. Eu vou atualizar você a respeito do que está acontecendo em todas as empresas, principalmente no banco do Bispo Edir Macedo, que está se tornando o novo Banco Master. É o novo escândalo brasileiro do banco que está com uma forte dívida, está com uma dívida de bilhões de reais, e eu também vou falar sobre o cartão corporativo dos pastores da instituição. Vou explicar para você que não entende a relação da Universal com seus pastores e a obsessão dos bispos da instituição pelo dinheiro. É muito importante o conteúdo que eu trago nas redes sociais há anos. E hoje, mais uma vez, eu vou trazer para vocês motivos, razões pelas quais você deve questionar. Razões porque você não deve acreditar num trabalho que pretende manipular você, usar você para barganhar com os políticos, e é o que eles querem fazer no dia 3 de abril. Dessa vez, querem trazer uma impressão, porque eles não estão bem nem com a esquerda nem com a direita no Brasil, mas querem mostrar poder político. E hoje eu vou falar sobre a questão do áudio exclusivo da reunião do Renato Cardoso, onde ele vai falar de como que os pastores devem proteger o dinheiro, não confiando em ninguém, e algumas regras que são exclusivas, tá certo? Mas antes da gente continuar, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal Davi Vieira, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo o máximo que você puder para que possamos alcançar o maior número de pessoas. O meu trabalho é extremamente sério aqui no YouTube, já tem desde 2019 que eu faço esse trabalho. Eu faço o trabalho totalmente artesanal da minha casa. Eu não tenho nenhum tipo de recurso direto, não tenho aqui impulsionamento, eu nunca paguei o YouTube para impulsionar ou coisa do tipo. Pelo contrário, Deus permitiu que eu chegasse até aqui através de relatos, depoimentos, entrevistas de pessoas reais e algumas pessoas que puderam me ajudar de maneira simples a fim de que eu consiga continuar. Mas não é fácil você denunciar a hipocrisia de uma organização, de uma corporação tão grande quanto a instituição Universal. E eu posso falar da Universal. Para você que não me conhece, eu sou Davi Vieira, jornalista independente, sou um ex-pastor da Igreja Universal, não concordei ser um mercenário. Exatamente isso que a maioria dos pastores são formados a ser nessa instituição. Eu não concordei fazer campanha para tirar dinheiro das pessoas. Eu fiquei 5 anos como pastor, 2 anos e meio auxiliando, os outros 2 anos e meio tentando tomar conta de uma igreja, tentando pregar a palavra de Jesus, mas não dá, é impossível, porque eles querem dinheiro. Eu não aceitei isso, fui para casa, decidi sair fora. A minha família conhece a Igreja Universal desde o ano de 1981. Antes mesmo de eu nascer, os meus pais já eram da Universal, meu pai já era obreiro. E eu sou sobrinho de bispos até hoje, bispos antigos da Igreja Universal. São os meus tios, estão lá até hoje. Então, eu quero mandar um recado direto aqui, antes da gente começar. Tem muita gente aqui ao vivo com a gente. Obrigado por estar com a gente aqui ao vivo. Eu quero mandar um recado direto para o bispo Alessandro Pascoal, para parar com essa palhaçada. Alessandro Pascoal, vamos acabar com essa palhaçada de ficar botando vídeo de pessoas que não têm moral para falar de ninguém. Você está botando vídeos
de pessoas criticando a Universal, pessoas que não têm moral para falar, bota o meu vídeo. Bota o meu vídeo. Bota uma das minhas entrevistas para falar do narcotráfico, dinheiro que foi para a Record do narcotráfico, para comprar a Record. Bota um dos meus depoimentos, bota o trecho da entrevista que eu fiz com o Felipe Cardoso, neto do Edir Macedo, ou Alessandro Pascoal. Se você está pegando exemplo de pessoas que não têm moral para falar da Universal, que na sua forma deturpada estão perseguindo a Igreja Universal, bota o meu. Eu tenho moral para falar da Universal porque eu não aceitei ser vagabundo, pilantra e sem vergonha. Compartilhe o vídeo, pessoal. Eu não aceitei ser pilantra, vagabundo e sem vergonha. Então, Alessandro Pascoal, que está preparando o trabalho político para esse ano, está preparando um trabalho de manipulação de voluntários, das massas, para trabalhar de graça para a política do Partido Republicanos. Bota o meu vídeo. Eu duvido. Vocês não têm coragem de botar o meu vídeo. Vocês não têm coragem de sequer citar o meu nome sem pedir autorização do Edir Macedo. Tem que pedir autorização dele para falar o meu nome. Nem o Renato fala meu nome. Ou ele deve pensar quem é ele, quem ele pensa que é. Mas está gostando do que está sendo feito? Está gostando? Vocês estão gostando daquilo que a gente está fazendo? Está gostando? Você está gostando do que a gente está fazendo nesses anos? E eu falei no ano passado, e eu repito, esse ano, 2026, quem me assiste, me acompanha, é inscrito do canal, quem é membro sabe disso. Ano passado eu disse que esse ano seria o pior ano para essa corporação. E está se cumprindo isso. O ano mal começou e já está tendo um monte de escândalo envolvendo as empresas ligadas à Universal. Tá certo? Bem, quero agradecer quem está comigo aqui ao vivo. Deixa eu ver quem está aqui, o pessoal que me acompanha, os inscritos. Pessoal, deixa o like, por favor, você que está assistindo agora. Por favor, todos que vão assistir essa programação, deixem um like. Eu conto muito com o apoio de você. E você que ainda não é membro do canal, se torne membro do canal, nos apoie. Isso é muito importante para a gente continuar. Vai na descrição deste vídeo e veja como você pode apoiar o trabalho do canal, que é fundamental que a gente continue. Dá muito trabalho fazer esse tipo de gravação. Dá muito trabalho fazer esse tipo de conteúdo. Você não faz ideia de como é importante. O áudio que eu vou botar agora não tem muita qualidade. Ele não tem muita qualidade, porque é uma gravação que eu consegui dos bastidores, então dá muito trabalho fazer isso. Eu quero contar com o apoio, porque tem muita gente que fala, Davi, continua denunciando a hipocrisia, continua, eu estou contigo, te apoio, mas só de boca. Ela não apoia, ela não se inscreve, ela não se torna membro, ela não entra em contato para saber o que ela pode ajudar, enfim. E assim fica muito fácil. Muito fácil. E talvez você tenha um parente lá dentro que está sendo enganado, está sendo manipulado, está sendo levado a fazer um serviço que ele acredita ser sincero, mas não é. Então, agradeço quem está comigo aqui ao vivo. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui no telefone. Tem gente aqui atrás, já consigo ver algumas pessoas. Ó. Desculpa das costas para vocês, mas deixa eu ver aqui. Ó. Valeu, tem muita gente comentando. Valdeci. Eu vi o Valdeci. Eu até coloquei lá no meu Instagram. Mônica também, boa noite. É verdade. Aí muita gente comentando. Valeu, pessoal. Só tenho a agradecer a vocês. O Ale Gomes também. Obrigado, meu irmão Ale. Deus te abençoe. Grande amigo aí que a gente tem também. Um grande apoiador também, um querido irmão. Só tenho a te agradecer, meu amigo. Do fundo do meu coração, e você sabe por quê. Você sabe por quê que eu tenho a agradecer? Porque na hora que a gente mais precisa, são poucos irmãos. Eu ainda preciso de muito apoio, muita ajuda. Muita ajuda. Mas eu acredito piamente na Bíblia. Eu acredito piamente que Deus tem levantado homens de coragem, pessoas para fazer o que é impossível. É impossível falar de um homem tão poderoso quanto o Edir Macedo, que tem tantos bilhões na conta. Um homem que tem aí partido político,
uma robusta estrutura jurídica, mas eu garanto para vocês que se você estiver na verdade, se você estiver fazendo aquilo que é correto, se você não tiver medo de falar o que é necessário, Deus lhe dará guarda, Deus lhe dará sustento, Ele vai te dar provisão, Ele estará com você. Não tenha medo. Tenha convicção, tenha um objetivo, não se venda, não se permita se vender. Alguns que começaram a fazer denúncias contra a Universal pararam por cada um seu motivo. Pararam. Eu não sei até quando eu vou continuar fazendo isso, não sei até quando meu canal vai estar no ar. Mas enquanto Deus me der força e saúde, enquanto eu tiver condições de manter esse canal, porque eu nunca vou deixar de falar a verdade e pregar a palavra. Nunca. Nunca isso vai acontecer. Mas é necessário que aqueles que estão engajados com a causa apoiem, nos ajudem de verdade, não só falando, mas entre em contato. Entre em contato com a gente, porque eu tenho feito de tudo para tentar manter e melhorar o nosso trabalho aqui, tá bom? Valeu, Deus abençoe a todos aí, Constellation Free. Só tenho a agradecer a vocês. Estou sabendo. Inclusive, eu estou divulgando isso também, verdade, do banco aqui está a Jane Cocô, valeu, Jane, meu querido irmão Street Holder também, grande irmão, amigo aí, que Deus te abençoe. Muito obrigado, Street Holder, Catarina, Constellation, tem muita Dona Chica, quem me acompanha aqui, ó, Eduardo Rios, boa noite, irmão, tudo bom? Eduardo Rios, aí sempre quando tem a chance, a gente está sempre almoçando juntos. Grande irmão. Me abençoou muito. Sou muito grato. Washington, valeu, Washington. Colocou um comentário aqui interessante, ó. Obrigado pelo superchat. Se você quiser apoiar o canal através do superchat, agradeço a vocês. Ó, Davi, hoje na reunião fiquei sabendo que o pastor deu o jornal para todos e depois que todo mundo pegou, ele cobrou R$4. Depois que todos pegaram. Mas é assim mesmo. Eles estão desesperados. O dinheiro... Neto Doideira. Manda um abraço aí, Davi. Um abraço, Neto Doideira. Compartilha aí, pessoal. Compartilha aí, tá? Compartilha aí, por favor, o máximo que você puder. Mike Opinião também, membro do canal. O Mike Opinião aí já é membro, já tem bastante tempo, apoiando a gente. Grande irmão também, grande amigo, querido do nosso coração. Muito bom. Gente, vamos lá, vamos quebrar o pau aqui, que eu estou com a vontade de chutar tudo. Eu estou com a vontade de sair arrebentando tudo no sentido figurado, tá, pessoal? A gente não tem que ser agressivo e nem isso, não. Contra a hipocrisia, você tem que ter ódio da hipocrisia. Davi, você tem ódio no coração. Você fala do nosso bispo. Você não tem que ter ódio de nenhum ser humano, de ninguém. Jesus, lá no livro do Apocalipse, ele chega a comentar a respeito daqueles que tinham ódio das obras de homens ruins, dos nicolaítas, que ele também odeia, que na época, tem um contexto bíblico para isso. Você odiar a injustiça, você detestar a injustiça, fome e sede de justiça é uma coisa. Outra coisa é você detestar as pessoas, tratá-las com maldade, você não pode fazer isso. Você tem que ter amor e compreensão com os membros fiéis, obreiros da Universal, bispos, pastores, todos eles, até o próprio Macedo. Não importa o que Macedo faça, ele é falso profeta, mas é um ser humano que está muito doente e já está envelhecendo. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó, com exclusividade. Faltando uma semana para o evento lá do Maracanã, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp para o Edir Macedo. Você pensa que eu não tenho contato dele. Eu tenho tudo a respeito dele. Só que nem tudo eu posso falar. Porque não dá para provar. Eu não posso chegar aqui e falar tudo que eu sei, porque eu teria que provar o que eu sei. E como é que eu vou provar se eu não tenho... Não tem como provar. O que a gente pode falar é o que a gente pode provar. Mas, Macedo, prepara. Não importa onde você esteja agora. Eu vou mandar uma mensagem para você uma semana. Guarda no teu telefone. Antes de começar o evento do Família ao Pé da Cruz, que você está fazendo, vai promover esse evento no Rio de Janeiro, eu vou mandar uma mensagem diretamente para você. Pode escrever. Pode publicar mensagem, pode mandar para os seus advogados, manda para quem você quiser, mas eu estou sendo compelido a falar com você, porque é o meu dever fazer isso. Eu tenho coragem de fazer isso. Se os teus subordinados não têm acesso a você,
Eu vou falar com você. Se você vai querer ouvir, isso eu não sei, isso é problema seu. Mas eu vou falar com você. Eu estou me sentindo compelido a isso. Então vamos lá, gente. Eu quero convidar você, a gente vai botar o áudio agora, a acompanhar o meu Instagram, tá? Esse é o meu Instagram oficial, jornalista Davi Vieira. Vai lá no meu Instagram, eu coloquei hoje. Nós temos ali matérias fortíssimas ali no meu Instagram, as 3 últimas matérias que eu coloquei foi a respeito da jornalista Adriana Araújo, que era âncora do Jornal da Record, ela deu uma entrevista lá no UOL, trazendo revelações importantes. Eu trouxe a matéria sobre a Rachel, lá de Londres, eu entrevistei a Rachel no meu canal, eu conversei com a Rachel no meu canal do YouTube, ela trouxe muitas revelações, eu não sei se o vídeo ainda está no ar, porque a Universal ela pediu para remover muitos vídeos, eu infelizmente tive que remover, mas a Rachel foi, mais uma vez, capa da revista The Guardian, lá na Inglaterra, fazendo denúncia, e me parece que a Universal será investigada na Inglaterra justamente por questões de cobrança, controle financeiro e psicológico dos seus fiéis. Então tá aqui, ó, a Rachel, um abraço, Rachel, querida, lá de Londres, eu conversei com ela, e eu também coloquei essa matéria que eu coloquei hoje, dia 22, falando do colapso do Banco do Bispo Macedo, o Banco Master, que está enfrentando um rombo bilionário e suspeita de fraude. Está saindo nos principais meios de comunicação. Mas vamos lá. Eu vou colocar agora aqui o áudio lá dos bastidores da Universal. Deixa eu botar um tripézinho aqui para segurar, porque é um áudio curto, relativamente curto, mas ele é importante para vocês entenderem o que está acontecendo, tá bom? E a gente vai analisando. Gente, olha só. O áudio, ele não é 100% digital, tá, pessoal? O áudio não é um áudio, que áudio maravilhoso. Não é, porque é uma gravação feita nos bastidores da Universal. Mas eu tenho a transcrição do áudio total comigo. Depois eu posso mandar nos meus grupos de WhatsApp, ou melhor, no meu canal do WhatsApp, eu posso colocar também no meu canal do Telegram oficial. Se quiser saber, Davi, não estou conseguindo entender o que ela está falando. Infelizmente, não tenho o que fazer. Talvez alguns não consigam entender, porque uma gravação não é gravada assim, bispo, posso gravar, bispo? O Renato não sabe o que está gravando. Não sabe. É uma gravação exclusiva, é uma matéria que eu estou fazendo. Então, que tem gente que fala assim, não estou entendendo nada. Eu também quase não, mas eu tenho que se concentrar e você vai entender. Depois eu deixo o áudio disponível para quem quiser lá no Telegram. Tá bom? Eu tenho que avisar, né? Porque tem gente que parece que não sei. Como falava lá o Patropi, parece que não sei. Vamos lá. É verdade, Anderson. A BBC de Londres já fez uma matéria contra a Universal. É verdade, Ali. Esse caso do mar está explodindo em todo quanto é lugar. Lagoinha, Universal. Por isso que eu falei que esse ano seria o ano mais terrível para o falso evangelho e para os falsos pastores. Vamos lá, vou colocar aqui e a gente vai ouvir juntos agora o áudio exclusivo, vamos ouvir, analisar, vou deixar tocar bastante, qualquer coisa a gente para comentar. Vai deixando o like aí, pessoal, por favor, que eu vou botar para vocês ouvirem aqui junto comigo. Só espero que o áudio esteja bom, pelo menos mais alto possível, para a gente conseguir ouvir. Uma atualização, uma lembrança, basicamente, dos procedimentos do sacramento da reforma. Gente, por favor, se pelo menos tiver como você entender o que está falando, me dá um feedback aí, Davi, eu estou entendendo o que ele está falando. Vai ter uma hora que vai melhorar bastante o áudio, vai melhorar um pouco mais, tá? Aqui o Renato falando. O Renato, só para você entender, quem não compreendeu o que ele falou no início, ele falou assim, na reunião de pastores: bom dia, senhoras e senhores, agora nós vamos começar com uma atualização, lembrando basicamente os procedimentos. Que procedimentos são esses? Como que os pastores devem agir com o dinheiro que é doado? Tem todo um procedimento rigoroso na Universal. Eles não confiam em ninguém. Tem muito pastor e bispo que está assistindo a minha transmissão, sabe disso. Eles não confiam em ninguém. Inclusive, botam um segundo nas sedes para tomar conta dos regionais, tomar conta dos pastores. Não confiam. Esposa lá que entra como secretária, porque ela faz trabalho de secretária,
e ela tem que contar o dinheiro, mas não pode entrar sozinha, tem todo um procedimento. Ele vai colocar uma menina chamada Renata, que é a que toma conta da administração da igreja. Depois eu vou traduzir tudo para vocês, eu tenho tudo escrito, mas eu estou usando o celular para colocar isso, tá? Eu sei, infelizmente, ele botou assim: bom dia, senhoras e senhores, agora nós vamos começar com uma atualização básica dos procedimentos, que é o salvaguarda, é uma plataforma que você escutou. Vamos lá. Vou colocar aqui. Bom dia. A gente vai relembrar alguns pontos importantes do manuseio sagrado. Vai ser o som está muito baixo. Está muito baixo, pessoal. Dá para vocês ouvirem isso? Eu vou colocar aqui na TV para poder aumentar um pouco o som. Eu vou tentar colocar aqui para dar um pouquinho mais alto, porque essa Renata, que é a responsável da parte administrativa, é o que eu entendi, ela vai falar sobre isso aqui. Dá para vocês ouvirem aí ou eu coloco mais alto um pouquinho? Me dá um feedback aí, pessoal, por favor. Estamos ao vivo, tá? Me ajuda aí que eu vou colocar aqui na TV para a gente tentar reproduzir para vocês aqui na TV, tá? Vamos ver se na TV fica melhor. Espera aí. Calma aí. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Davi, a Igreja Universal aqui no Norte estão caindo aos pedaços, sem ar-condicionado. Ainda falam que se as pessoas não deram o dízimo, o devorador vai entrar. Tem um devorador lá no Templo de Salomão, sentado lá. Vamos ouvir aqui, gente. Bom dia. A gente vai relembrar alguns pontos mais importantes do manuseio sagrado. Vai ser a contagem, os lançamentos e a conferência devem ser realizados com toda transparência, à vista de todos, evitando conversas a fim de preservar o zelo, o temor e a referência ao sagrado. Outro detalhe, tá? Que eu esqueci de falar com vocês aqui. Os empregados do Renato Cardoso, que trabalham com dinheiro, o próprio Renato chama o dinheiro de sagrado. Temos que ter cuidado com o sagrado. Então, para o Renato Cardoso, o dinheiro da Universal é sagrado. Só que não é sagrado na hora de comprar uma aeronave que custa 50 milhões de reais. O dinheiro da Universal só não é sagrado na hora de pagar o campeão, o vencedor do programa A Fazenda, que bota as modelos, atrizes, com as nádegas de fora, tomando banho, praticamente peladas, xingando palavrão. Então, o dinheiro sagrado da Universal, o Renato chama de sagrado. O cuidado com o sagrado é o dinheiro, é o que entra. Então, na visão do Renato, é o sagrado. Por isso que a funcionária dele aí está falando de sagrado. Vamos continuar entendendo. Então, estão conseguindo entender, pessoal? Estão compreendendo aqui? Vocês conseguem entender? Exatamente. Então, para eles, o dinheiro é sagrado. Não é a vida do pastor, não é a vida do obreiro, não é a vida do evangelista que vai na comunidade, não é a vida da pessoa que está se dando ali, que fica de domingo a domingo, não. Para eles, sagrado é o material, é o dinheiro. É isso que eles valorizam. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu esqueci esse detalhe. Nós lidamos com oferta, com valores, tudo tem que ser muito caro, tem que ser muito transparente. Todas as pessoas lá envolvidas têm que estar compartilhando umas com as outras todos os processos dentro da sala de oferta. Todas as esposas compartilham igualmente a responsabilidade pela correta execução dos procedimentos. Um ponto importante aqui, que nós sempre frisamos que todas as esposas que estão no escritório, elas têm essa responsabilidade. Ou seja, não é porque ela é responsável por isso, ela é a esposa responsável da igreja. Ela não tem autoridade para poder fazer todos os processos sozinha. Sempre tem que ter uma outra pessoa junto com ela para fazer todas as conferências. E também é importante falar aqui que a responsabilidade para que os processos sejam obedecidos não é só da responsável da
Renato. São igualmente responsáveis. Aqui é o Renato falando. Essa Renata e o Renato. Renato Cardoso falando que no escritório não tem esposa regional, não tem isso, tem que obedecer o que é mandado. A ordem é ninguém ficar sozinho, com dinheiro. Não pode ficar sozinho. Entendeu? Tem um sistema de monitoramento, tem questão de entrar nas trancas. Toda a catedral da Igreja Universal tem um cofre. Toda a catedral da Universal tem um cofre, ali tem uma sala do cofre, onde é contado o dinheiro. Toda a catedral da Universal tem um cofre para guardar o dinheiro. Então é para ficar bem claro isso. Então, ali eles não querem que se confie em ninguém. E ela está explicando isso aqui, o Renato está entrando, está se intrometendo para falar. Então vamos lá. Sim, tem tudo. Tem câmera, tem tudo. Verificar todos os procedimentos. Então não tem a questão de do regional falou que ia fazer diferente. Do regional não pude fazer nada. Não, você pode, porque você é igualmente responsável. Qualquer variação do procedimento, você tem toda a autoridade e dever de apontar que está errado. Se não for corrigido, você não vai apontar com o escritório central do Estado. É importante falar, complementando esse assunto, que a gente já vê às vezes em casos, porque a esposa é nova de obra, eu tenho mais tempo de obra que ela, então eu vou ter o controle sozinho, não existe isso, sempre tem que compartilhar as funções. Então, eu acho que tem que voltar. Todos os processos, desde o momento da coleta do altar até o depósito bancário, deve ser realizado por no mínimo 2 pessoas. Isso é a regra principal de todo o manuseio sagrado. A regra do manuseio do dinheiro, a regra do manuseio do sagrado, que eu falei para vocês que estão usando a palavra sagrado para substituir o dinheiro, o money, o cascalho. Então, para manusear o dinheiro dentro da Universal dos escritórios, tem que ter 2 pessoas. 2 pessoas. Tá certo? Então, vamos lá. Isso aí. Estão entendendo, né, pessoal? Obrigado, meu irmão. Isso aí. Vamos lá. O Alê colocou assim, Davi, me lembro que na Argentina tinha 2 estaduais que davam folga para o auxiliar na segunda, para a sua esposa contar sozinha. O que vocês acham que acontecia? O que será que elas faziam com o dinheiro lá dentro, né? O que será que elas faziam? É verdade. Vamos continuar aqui, gente. Estão entendendo? Vocês estão conseguindo compreender, pessoal? O áudio? Vamos botar aqui, vamos lá. As sacolas de ofertas devem ser preparadas pelo escritório, com registro do número dos lados de cada reunião. No retorno, os lados devem ser conferidos. Geralmente vocês deixam por pontos, né? À noite, no dia seguinte, quando retornar a oferta, sempre tem que conferir se aquela numeração está batendo com quem foi anotado. A esposa que realizará o controle não pode ser a mesma do pastor que realizará o transporte até o escritório. Se é o pastor que é o responsável de levar a oferta até o altar, a esposa dele não pode ser aquela que faz o controle de lado. Sempre tem que fazer essa troca. A lacragem das sacolas e dos malotes, realizada pelo pastor ou obreiro, deve ocorrer sempre na presença de outras pessoas. Em igrejas menores, a lacragem pode ser feita à vista dos presentes. Em igrejas maiores, deve ocorrer em local reservado, igualmente com a presença de outras pessoas. Igreja não tem problema algum do pastor ou do obreiro lacrar na ficha do povo para poder subir para o escritório. Quando a igreja é muito grande, tem muitas sacolas para não trabalhar a reunião, então pode se levar para um lugar reservado. O pastor não vai sozinho, vai com outro pastor ou obreiro acompanhando aquele pastor, coloca dentro do malote, larga para levar até o escritório. Eu acho incrível, né? Só fazendo uma pausa aqui. Só fazendo uma pausa aqui, que é impossível. Então, minha irmã, como eu falei agora há pouco, o áudio é uma gravação interna. Depois eu coloco para vocês lá. Aqui está a Renata do escritório da Igreja Universal, transmitindo a ordem do Renato Cardoso
sobre a questão dos malotes, como que é feito na hora de entrar o dinheiro. Tem que ter 2 pessoas. Todo um procedimento, há uma manipulação, porque eles falam que é o sagrado. É o sagrado. Eu acho incrível, ô Ali, você que conhece bem essa patifaria de sagrado, aí vai lá no sítio da igreja, os caras enchendo a cara de cachaça. Os caras compram um monte de porcaria para ficar usando. Então, esse negócio de sagrado é uma conversa fiada. É para levar essa linguagem para os obreiros, para o povo. Olha, você tem que vigiar se você vê o pastor tomando uma decisão estranha. Não é isso. É o medo do pastor fazer o pé de meia para sair fora. É o medo que eles têm. Então, esse negócio de manuseio do sagrado é uma conversa fiada. O sagrado para eles, que não tem nada de sagrado. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo entender aí todo mundo, pessoal? Infelizmente, não tem como colocar o áudio melhor para vocês entenderem, porque foi uma gravação interna, né? Vamos lá. Não é permitido entrar sozinho na sala de contagem. As chaves de acesso devem permanecer sob dupla verificação, mesmo quando não tem ofertas dentro da sala. Eu vou lá para poder usar o computador. Não estão autorizados. Se for usar o computador, tem que alguém entrar junto com você. E não são todas as igrejas que têm aquela fechadura eletrônica. As que têm que configurar para que só possa ter acesso com dupla verificação. A gente até falou em reuniões anteriores que não tem problema de ter aquela fechadura simples. A gente até deu algumas ideias, tem aquela fechadura técnica, que pode ser uma ficar com a fechadura normal, outra ficar com a fechadura técnica. E também tem outras opções simples que não tem um custo elevado que poderia vocês fazerem essa troca. Isso aplica a todas as igrejas onde são seguidos esses procedimentos. E também entender que não é porque só pode entrar 2 pessoas, você pode deixar a chave com uma e esperar que ela vai sempre chamar você para ir no escritório. Não. Tem que ter 2 chaves, de forma que só entra no escritório quando as 2 chaves, que ficam uma com cada pessoa, viram a chave da porta, a fechadura da porta. Então não é uma chave só que fica numa e ela vai chamar você quando for entrar. Não. Só entra as 2, cada uma com uma chave. Tá? Se isso não estiver resolvido na sua igreja, então fale com a manutenção de engenharia do seu estado para resolver essa questão. Nas igrejas com apenas 2 esposas, ambas devem realizar juntas a contagem dos valores em espécie. Em seguida, proceder a conferências das demais entradas, transferências e cartões. Isso aqui é porque tem algumas certas regionais que só tem 2 esposas. Então... Inclusive, eu quero deixar claro também, eu quero mandar isso para você que está saindo da Universal hoje, procure o seu advogado. Eu recomendo que todos os pastores entrem com causas na justiça contra a Universal e botem esse áudio, mandem esse áudio para o seu advogado. Porque a patifaria nos tribunais é a seguinte: a esposa de pastor ela não faz trabalho de secretária, ela não conta valores. Conta valores, sim. A esposa do pastor, ela conta valores. Vocês mesmos, nesse áudio, estão ouvindo a ordem que é a esposa contar valores em espécie, fazer malote, fazer depósito bancário, que não é obrigação dela fazer isso, não é obrigação. E ainda tem um bispo sem vergonha, que eu não vou falar o nome dele, eu vou preparar para ele ainda, calma que eu não esqueci dele, que diante do juiz chegou a dizer que não existe tesouraria na Igreja Universal. Como é que um bispo diz que não tem tesouraria? Tem que ser muito imbecil para dizer que não tem tesouraria, se no próprio estatuto do regimento interno da Universal tem tesouraria. Claro que tem. Então, assim, ele quer exatamente isso. Então, pegue esse áudio, você que está saindo de pastor agora, você que é corajoso, que quer entrar na justiça para vencer a Universal e ter um pouquinho de dignidade, manda esse áudio. Fala que eu estou colocando. Doutor, inclui esse áudio aqui, que esse áudio é uma reunião de pastores, e aqui fica claro que eles mandam a esposa contar dinheiro no escritório. Tá entendendo o que eu tô falando? Vamos lá. Vamos embora. Vamos ouvir aqui que tá finalizando. Vamos lá. Às vezes uma fica contando uma coisa e outra fica contando outra. E não é correto. Você só tem 2. Então,
Aí monta uma entrada e depois monta outra. Se é uma igreja maior, que tem mais disposto para poder agilizar e minimizar o tempo, aí sim, pode colocar duas montando espécie, duas montando cartões e assim por diante. E os lançamentos por SGU devem ser realizados de forma compartilhada. O RSG é o Sistema da Universal Interno de Lançamento de Oferta. Não tem mais boleta. Ai, meu Deus do céu. Antigamente tinha as boletas, né? Era o livro do mês. Obreiro de 30, 40 anos de Igreja Universal. Eu conheço a minha igreja. Você não conhece, não, filho. Você tem 40 anos de obreiro? Você foi obreiro junto com o seu Abílio, é Abílio o nome dele? O primeiro obreiro da Universal? Você foi obreiro no início da Universal? Então você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Obreiro da Universal não sabe de nada. Todo templo da Universal tem uma meta de mês. Tem um mês para bater, tem um livro. Só que agora não tem mais livro. Agora tem um sistema que é chamado RSG, que envia. Se eu estiver errado, alguém me corrige aí, tá? Se eu estiver falando alguma besteira, o pessoal me corrige aí, que é da... O pessoal que é das antigas, o pessoal que aí puder me dar uma força, se eu estou falando alguma bobagem, coloca, por favor, que vão me confirmando essas informações, tá? Coloca as informações. Tem que jogar tudo no sistema para que seja contabilizado, tá certo? Vamos lá, vamos continuar ouvindo, que tá ficando bom. Duas pessoas. Procedimentos importantes. Não é permitida a arrecadação paralela com grupos. Havendo necessidade, esta deverá ser oficialmente autorizada pela direção da igreja e realizada exclusivamente por meio do portal universal. As premissas, os votos e as campanhas devem ocorrer durante a reunião junto aos membros. Vai ter algum evento do ETG, por exemplo. Lógico que tem que ser, a gente colocou ali, tem que ser autorizado pela direção da igreja. Não existe vou arrecadar aqui numa reunião separada. Toda arrecadação tem que ser oficial. Renato, você é espertinho, Renato. Administração Senhor Ciborgue. Versão brasileira Herbert Richard. É a administração do Renato Cardoso. Ele está mudando agora. Estou gostando, Renato. Você está tornando essa empresa cada vez melhor, Renato. Você é um visionário. Antigamente, o pastor reunia os obreiros. Obreiros, nós temos uma missão, obreiros. Está faltando papel higiênico. Está faltando, sabe, obreiro, a porta do banheiro que caiu, obreiros. Está faltando pintar aqui, obreiros. Nós temos que reunir os obreiros. Precisamos consertar o ar-condicionado. Entra 100 mil reais, um exemplo, entra 100 mil reais num templo, todo mês que entra, se pagar o aluguel, pagar o salário dos pastores, se pagar o salário, pagar a comissão do regional, pagar tudo, água, luz, ainda vai sobrar 60%, 70% do dinheiro, que vai para onde esse dinheiro? Aí não, o pastor vai lá, o regional manda o segundo, reúne os obreiros lá, entendeu? Aí reúne os obreiros e pede, obreiro, nós temos que matar esse leão, obreiros. E isso que eu estou falando é o mínimo. Quando os obreiros não eram coagidos, não eram humilhados, não eram constrangidos em reuniões internas. Só que o que o Renato fez? Renato é muito inteligente. Renato, ele é muito inteligente para aquilo que é podre, para aquilo que é nojento, ele é inteligente. Vamos parar de pedir diretamente os obreiros para não pegar mal. Não vamos pedir mais nada para os obreiros, não. Agora tem que ser oficial, tem que ser tudo oficializado. Tudo agora tem que ser certinho. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Na época em que o Romualdo era bispo do Brasil, deixa eu fazer uma revelação bomba para quem não sabe aqui. Quem trabalhou na predial, quem trabalhou na engenharia da igreja, confirma tudo que eu vou dizer agora. Se pagava em dinheiro vivo. Se pagava em dinheiro vivo. Tinha funcionários da engenharia que saíam com malotes, com malas cheias de dinheiro para pagar aos funcionários. Era tudo feito desse jeito.
contratava uma pessoa ali, não tinha isso. Então, na época em que a Igreja Universal era dirigida pelos que eu chamo carinhosamente de pitbulls da arrecadação, os malandros, os malandrões, os bispos malandrões, que ela avançou muito financeiramente, porque esses bispos eram tiranos, eram homens que sabiam conduzir. O Macedo gostava muito disso, porque o Macedo ele não se expusera, ele botava os caras lá. Ele não botava cara para falar que ele está fazendo isso. Não. Quem cobrava meta de mês para bater meta, quem arrancava pastor, quem tirava, quem punia, quem dava promoção, fogueira santa em cima, ali aquela perturbação, tem que bater a meta, tem que chegar lá, era o Romualdo Panceiro, era o senhor Clodomir, eles tais aí, esses tais e tais, que hoje estão aí fora. O Romualdo não está mais na Universal, mas está fazendo a mesma coisa. O Clodomir está fora do Brasil, nos Estados Unidos, está com muita grana lá. Chegou a fazer um vídeo um tempo atrás falando assim, ó, traz a câmera aqui, ó, fez igual Costinha. Eu nunca vou sair da Universal. É claro, Clodomir, com o dinheiro que você ganha, é muito difícil sair daí, né? É muito difícil sair daí. Então, nessa época, essa época dourada para a Universal, não se tinha esse controle. Os pastores tinham que dar o jeito deles. Era pressão em cima de pressão do obreiro, cobrando uniforme, era compra rosa, era compra óleo, azeite, não sei o quê, e junta aqui tinta para limpar, para lavar e tal. Era Kombi, era van para pagar ônibus, tudo nas costas dos obreiros. Só que começou a ter uma avalanche de denúncia. As denúncias começaram a vir muita coisa, e o Renato falou, corta isso, para com isso, corta isso, porque senão não vai dar certo, corta, e agora querem fazer do modo bonito, do modo direitinho, tudo organizadinho. Não, na igreja tudo certinho, é tudo certinho. Vamos continuar ouvindo aqui, gente, porque eu não aguento essas coisas, não. Ouve aí, pessoal. Campanha, votos, fogueira santa, junto com o povo. Ninguém está autorizado a determinar o destino das ofertas, independente do valor. Ninguém está autorizado. Como é que é? Não, peraí, fala aí, Renata. Aqui, ó, no minuto 8, ó, Renata falou aqui, Renata, não é o Renato, não, é a Renata. Ninguém está autorizado a determinar o destino das ofertas, só o Macedo. Ninguém está olha, pastor, você não está autorizado a destinar o destino das ofertas. Só o bispo Macedo pode comprar em Miami o Postal e Design, um apartamento que ele é vizinho do Messi. Só ele pode comprar Bentley, carros Bentley. Sabe quanto custa um Bentley, gente? Sabe quanto custa um Bentley, gente? Tem noção de quanto custa um jato? Quanto custa a manutenção de um jato? Renato comprou recentemente um helicóptero novo lá, 50 milhões. Você já viu o vídeo que eu fiz falando do helicóptero? Eu dei até o endereço do hangar para quem quiser ir lá ver. Então, assim, é de uma patifaria, é de uma sem-vergonhice chegar para o pastor. Olha, pastor, vocês não estão autorizados a comprar cachaça com o dinheiro da oferta. Compra com o teu salário. Se é para tomar pinga, toma pinga em casa, quietinho, não escandaliza o nome da Igreja Universal. Não o nome de Jesus. Não o nome. Quando o Macedo... Bem, vamos continuar que eu estou gostando. Eu estou me amarrando nisso aqui. Vamos lá. Olha aqui, ó. Notas maiores, menores ou moedas. Todo montante arrecadado deve ser depositado na conta da igreja. Aí a gente até colocou uma observação: se houver uma necessidade de uma despesa pequena, a gente tem cartão corporativo, que lá nos diz. Presta atenção. Olha aqui, ó. Se é uma coisa pequena da igreja, eles têm um cartão corporativo. A Universal é uma corporação, uma empresa. Você está vendo, a própria Igreja Universal confirma que eles têm cartão corporativo para ajudar. É uma empresa, pessoal. Inclusive, eu estou com... eu perguntei sobre o cartão corporativo, achei novo isso, achei legal isso. Uma ideia muito interessante do doutor Renato Cardoso,
Renato, cara, quando eu perguntei lá uma pessoa, eu falei assim, vem cá, me tira uma ideia aí, cara, sobre esse cartão corporativo aí, me fala um pouquinho aí desse lance aí. Aí ele mandou para ver se, Davi, o cartão corporativo é como uma empresa. É uma burocracia danada, é um inferno para liberarem, é para cuidar das coisas pequenas. Aí botou aqui, ó, é o PagCorp, e para gestão de gastos. É o PagCorp, gestão de gastos. Com as denúncias, eles criaram, acredito, para tirar a imagem de que tudo a igreja pede, entende? Exatamente. Então, o cartão corporativo, na Universal, eu até fiz uma imagem curiosa aqui do Macedão com cartão corporativo. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui, eu achei essa imagem muito legal. Deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui, ó. Peraí. Calma aí, deixa eu pegar aqui o meu conteúdo aqui. Vocês estão vendo aqui tudo que eu boto aqui? Peraí, olha que foto linda. Eu gostei dessa imagem aqui. Essa imagem aqui, ela é legal pra caramba, ó. Então, ó, o cartão corporativo... Aqui, ó. Cartão corporativo, pastor fulano de tal. O Macedo criou, e o Renato... É mais a ideia do Renato. O Macedo deixou na mão do Renato. O Renato, ele inteligentemente foi lá. Vamos parar de pedir as coisas aos obreiros, porque tem muito obreiro fazendo reclamação que o pastor está pedindo dinheiro e a gente não sabe para onde vai o dinheiro. Não sabe. E tem muito pastor sem vergonha também. O cara pedia dinheiro, pedia para pagar com o de ar-condicionado e o dinheiro ia para outra coisa, para garrafa de cachaça, ia para os seus usos peculiares, ia para um monte de porcaria. Então, o que o Renato fez? Vamos controlar isso. Vamos botar um cartão corporativo, que assim o cartão corporativo serve para quê? Aí eu perguntei, ele falou assim, o PagCorp é para gestão de gastos. Com as denúncias, eles criaram, acredito, para tirar a imagem de tudo que a igreja pede. Mas também para eles autorizar a internet. A internet, tinta para impressora, fechadura, tampa de vaso, lata de tinta pequena, pequenos reparos. Quer dizer, aí botar aqui, ó. Davi, os pastores são obrigados a contratar empresas para fazerem obras. Temos que fazer toda a papelada e eles só autorizam e pagam. Corporação, como tu disse esses dias. Então, o cartão corporativo dos pastores da Igreja Universal é para resolver isso. Que o Renato queria. O Renato é muito esperto. Renato, tiro meu chapéu para ele. Para aquilo que não presta, Renato está dando um banho. Estou gostando, Renato. É isso aí. Tá aqui, ó. Tá até uns comentários aqui, ó. Não sei se a Vida e Saúde é esposa ou foi esposa de pastor. Eu acho que ela... Me confirme, por favor, minha irmã ou meu irmão. Não sei se é minha irmã ou meu irmão que está aqui. Vida e Saúde. Eu acho que é uma esposa de pastor ou um pastor. O cartão corporativo não está cobrindo todos os pequenos reparos. Já está autorizando a pedir ajuda para o povo para comprar algumas coisas, por exemplo, microfone do som. E detalhe, para esse evento patético do dia 3, que eu vou estar lá. Eu vou estar lá, não vou estar no Maracanã. Eu não vou entrar no Maracanã, senão o Marcelo vai mandar todo mundo estender a mão para mim e amarrar o demônio que está em mim. Se eu entrar no Maracanã, Macedo vai mandar assim, estender a mão e repreender o demônio que está em mim. De repente é isso, né? Mas eu vou estar lá nos entornos fazendo uma matéria ao vivo para o YouTube. No dia 3, Paixão de Cristo, sexta-feira, pela manhã, vai ter uma live exclusiva lá no YouTube, se Deus assim deixar. Mas, gente, presta atenção. As pessoas estão sendo convidadas para ir para esse evento. Quem está pagando a passagem delas não é o dinheiro que sai dos cofres das catedrais. Quem está pagando são os obreiros. Obreiros, evangelistas, os jovens, são eles que estão botando dinheiro para a pessoa vir. Ou é mentira minha? Hein? É mentira minha isso? Então, exatamente. Então vamos lá, vamos finalizar aqui, está chegando no final, falta 3 minutos só. É verdade. Se eu entrar lá, vão jogar o óleo de fritar batata na minha cabeça. Vamos lá. Ouve aí, gente. Tem um canal que fala sobre isso, tem Pastores Brasil. Aí lá você pode, em geral, manuais e documentos institucionais, que lá tem toda uma explicação. E também, se tiver dúvidas, cada
permitida a manipulação de valores, nem a designação de valores simbólicos. Todo valor efetivamente arrecadado deve ser contabilizado na reunião correspondente, independente do tipo de entrada, espécie, cartão ou comprovância. Essa informação volta naquilo que a gente falou no início, transparência. E o que é? Renata, eu não te conheço, mas você talvez deva me conhecer. Renata, você está fazendo um papel muito feio, Renata. Muito feio que você está fazendo. Pedindo para os pastores ter transparência. Quem disse para você? Por que vocês se auto-enganam? Por que vocês mentem para vocês mesmos? Sabe o que a Bíblia fala sobre o mentiroso? Sabe o que a Bíblia chama o mentiroso? Jesus chama o mentiroso de filho do diabo. Uma coisa que me deixa nervoso com vocês, sinceramente, nesses anos que eu estou denunciando, estou ficando cada vez mais careca por causa de vocês, é por causa de vocês. Por causa de vocês, estou perdendo o cabelo. Sabe o que está acontecendo? Sabe qual é o problema de vocês? É a mentira. É a omissão. Transparência. Nunca houve transparência na Universal. Olha aqui para mim. O Gilberto Nascimento fez uma matéria divulgando os valores que vocês, patifes, deveriam ter colocado para as pessoas verem. Por que vocês não revelam quanto que a Universal arrecada no ano? Por que um bispo não mostra para os seus obreiros quanto se arrecada no mês uma igreja? E você está falando de transparência? Vocês constroem uma catedralzinha aqui, uma birosca ali, um boteco ali, boteco de aleluia aqui, boteco de aleluia ali, que custa 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões talvez, 30 milhões talvez. O que é isso diante de 1 bilhão que entra? Renata, deixa eu mostrar uma coisa para você que eu acho que você não está... Você acha que... Você não sabe o que está dizendo. Olha aqui. Olha aqui, ó. É isso que você, que é obreiro, tem que esfregar na cara do bispo da tua igreja. Eles falam de transparência e pensam que o pastor é burro, é idiota. Aqui, ó. Vou botar um negócio aqui. Estamos ao vivo no Google. Vai no Google. Ó, tô ao vivo aqui no Google. Vai lá e bota assim, ó. 33 bilhões em 4 anos de Intercept Brasil. Olha aqui, ó. Essa matéria aqui, os donos da transparência, os senhores da transparência, dona Renata, por que eles intimaram, levantaram uma queixa criminal contra o jornalista que trouxe isso a público? Quem tinha que trazer isso a público era o Renato Cardoso. Igreja bilionária, Universal embolsa 33 bilhões em 4 anos e meio, só em doação bancária. Só o que entrou por meio de cartão, débito, crédito, 33 bilhões. Você sabe o que é isso? Fora o dinheiro que entrou, fora os malotes de dinheiro, de moeda, fora isso que entrou, fora ouro, fora diamante, fora aliança que foi derretida, fora cordões. E você está falando de transparência? Quem são vocês para falar de transparência, cara? Coisa que vocês não são transparentes. Em nenhum sentido. Quando um bispo adultera, quando um bispo tem uma relação extraconjugal com a secretária, estão entendendo, né, que eu estou falando, né? Nesse mês de março, né? Na última semana, né? Estão entendendo, né, dessa bomba internacional que eu recebi, né? Já sabe de quem eu estou falando, né? Quando um bispo tem uma relação extraconjugal com uma secretária, o que ele geralmente, Macedo, fala? Quando nós descobrimos, nós tiramos do nosso meio e tal. Conversa fiada. Dependendo do bispo, o bispo não sai. Eles não tiram ele. Ele é mandado para outro lugar, fica de castigo, depois volta.
Ele é consagrado, desconsagrado e reconsagrado de novo. Vocês não têm transparência. Vocês não são de Deus. Deus não está aprovando o que vocês estão fazendo. Tá claro isso para quem está assistindo ou tem que desenhar? Transparência é uma ova, não tem transparência. Olha aqui, ó. Vamos continuar para finalizar aqui o que a Renata está colocando. Não conheço ela, não sei quem é. É esposa de algum pastor, algum bispo. Se aquele valor entrou naquela reunião, vai entrar naquela reunião. Não tenta dar um jeitinho. Já ninguém pergunta. Você que é obreiro, você está fazendo o que aí dentro? Você não pergunta. Até isso a pessoa não pensa. Reunião. Reunião é coisa de empresa, cara. Isso é igreja ou é empresa? Ou é uma empresa? Isso aí não é igreja, cara. Isso é uma empresa. Igreja tem culto, culto a Deus. Reunião. Ninguém pergunta essas coisas. Continua, Renata. Para poder me facilitar, vou colocar o boleto, por exemplo, numa reunião só. Se o boleto entrou naquela reunião, tem que entrar naquela reunião. E assim por diante, todos os tipos de entrada. E mesmo que, por algum motivo ou dificuldade de depósito, eu não consigo depositar o dinheiro amanhã na conta da igreja, então eu não vou lançar, vou deixar para lançar no dia seguinte. Não existe isso. A gente já passou uma orientação aos senhores para que, se não for possível por conta de logística de banco, pode fazer o lançamento que tem um campo específico lá no SG para esse determinado tipo de situação. E a revisão dos envelopes deve ser realizada sempre em conjunto. Terminou de contar, coloca o cesto em cima da mesa, abre todos esses envelopes e até isso também tem que ser sempre duas pessoas no mínimo, para descansar. Deve estar mostrando slide. Deve estar mostrando algum slide lá. Pode passar slide. Deve estar mostrando slide para os pastores verem. Se ela está falando pode passar, deve ter algum slide mostrando, porque para eles é o seguinte, querem que o dinheiro esteja lá. Não tem jeito, não tem desculpa. Pastor não recebe comprovante dos membros. Caso o membro deseje ver comprovante, deve ser orientado a utilizar o WhatsApp oficial, que é esse número para o Brasil, ou através do portal universal, que é a melhor opção. Se o membro quiser entregar o comprovante, você sempre me oriente a isso e enviar para esse número. A importância do aplicativo, que é, além de ser mais seguro para a pessoa e para a igreja também, a pessoa, quando ela faz a doação, ela consegue já destinar a doação para a igreja que ela pertence e não precisa enviar um comprovante. E sem contar também que a gente estamos fazendo melhorias como o portal universal, temos dois grandes bancos por trás no mecanismo da aprovação. Então, se na falta de um tem o outro. Vocês ouviram o que ela falou? Vocês ouviram, né? Ela falou que tem dois grandes bancos por trás resolvendo a questão da organização. Quais seriam esses dois grandes bancos? Não sei. Será que é o Banco Master? Será que é o Banco Digimais? Será que é o Bradesco, a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil? A Renata, do Departamento Financeiro da Universal, está dizendo, sem contar também que a gente está fazendo melhorias no portal Universal. Temos dois grandes bancos por trás no mecanismo da aprovação. Então, sim, não falta, na falta de um, tem o outro. É muito mais e até mais simples para a esposa, quando ela vai lançar o dia, o valor, somando. Vai, fala, Renato, fala você. E é muito mais, até simples para a esposa, quando ela vai lançar o dia, o valor já vem somado para ela, não precisa nem somar. É muito prático, rápido e seguro para a esposa. Se você tiver dúvidas, então contate a esposa responsável do escritório do seu estado. Aqui em São Paulo pode contactar a Renata. Vamos à oração. Então, tá aí. Gente, esse áudio eu vou deixar disponível lá no meu canal do Telegram para vocês. Eu quero dizer para vocês o seguinte.
Uma notícia boa que eu vou dar, eu já dei ano passado, esse ano vai ser o pior ano para eles. É o pior ano para quem tem ganância, para os gananciosos, para o bispo Edir Macedo, que você que está assistindo pela primeira vez, você não deveria estar aí dentro, você já deveria ter saído há muito tempo. O que você está fazendo aí dentro? Você está apoiando um trabalho de um homem que diz que é favorável que a mulher mate a criança no ventre. Ele é a favor do Se deu para entender? Não posso falar a palavra do YouTube, mas ele é a favor do e você está aí dentro apoiando isso. Os rituais, as cerimônias, você apoia toda essa pilantragem e no dia 3 vão usar você para barganhar com a política, para barganhar, para mostrar o peso político e você acreditando que a família é o pé da cruz. Não tem nada de família. Eles não estão nem aí para sua família. Qual foi o dia que o Renato Cardoso, em São Paulo, visitou a família de um obreiro? Me responda, por favor, qual foi o dia em que o Edir Macedo foi na casa de alguém, de um evangelista, de um obreiro. Não vão, meu filho, não vão, não vai. Eles são mega empresários, são homens ricos. Viaja de helicóptero e você viajando apertado no busão. E você com um sapato furado. Até quando você vai deixar mais um ano atrasando a tua vida? Você já ficou 30 anos no deserto, 30 anos no Egito trabalhando para esses faraós. Chegou a hora de você sair para a liberdade. Não é sair da Universal e ir para uma mundial, uma porcaria de outro local que vai te fazer o mal igual. Não adianta você ficar desesperado, louco, para ir para outra igreja porque você aprendeu isso. Esquece tudo que você aprendeu lá dentro. Isso aí não é evangelho. Não tem nada a ver com Cristo. As coisas são espirituais. Você tem que ter essa sensibilidade. Questione. Ah, mas eu não posso questionar, senão vão me dizer que eu estou endemoniado, que eu estou com dúvida do diabo. 48 anos, a mesma coisa. Eu sei que tem gente que não vai sair lá. Eu sei. Eu sei que tem gente que vai continuar lá, venerando a imagem do Edir Macedo, adorando ele, venerando de joelho, adorando ele, adorando a imagem da Universal. Não sai de lá que foi aqui que eu fui salvo. Para ela, a Universal é o Deus dela. Tem gente que é idólatra. Tá ali, ela fala, eu tenho muitos amigos aqui, o que eu vou fazer se eu sair? E os meus amigos? Você não tem amigos. Você não tem amigos. O dia que você sair, você vai ver quem é o teu amigo. Você vai ver se eles são realmente seus amigos. Vai todo mundo te abandonar. Vai todo mundo te deixar. Porque é isso que eles aprendem, a serem frios, insensíveis. Porque, segundo Edir Macedo, a fé não tem nada a ver com sentimentos. É um homem cruel, um homem perverso. É um homem que não prega a palavra. É um homem que, no evento do Maracanã do ano passado, você viu isso. Tá no YouTube, qualquer um assiste. O homem botou a Bíblia na cabeça igual um maluco, ficou gritando igual um doido. Ficou gritando igual um maluco. Ele não tem contexto, ele não lê Bíblia para ninguém. Para ele, Bíblia não serve de nada. O que vale é dar exemplo dele. Aí não acredita, ele vai falar a mesma coisa. É a mesma coisa sempre. Ninguém acreditou em mim. Quando olharam para mim com as minhas mãos tortas, ninguém me chamaram de Didi. Ninguém acreditou em mim. Ele vai contar a mesma história de sempre, baseada na história dele. Ele mandou fazer um filme para ele. Você não parou para pensar nisso? É o culto à liderança, o culto à imagem do líder. Você nunca pensou nisso? O que você está esperando para amanhã você nem aparecer? Obreiro, o que aconteceu com você? Eu não faço parte de seita. Obreiro, você tem que entregar o uniforme. Entregar o uniforme, eu comprei esse uniforme. Eu vou tacar fogo nele. Vou fazer uma verdadeira fogueira santa aqui em casa. Faça isso. Tenha coragem de assumir quem você é. Tenha coragem, no dia 3 de abril, vamos denunciar, porque essa é a nossa missão. Nas épocas bíblicas, todos aqueles que eram da verdade denunciavam a mentira e endireitavam os caminhos tortuosos. A Universal é um caminho tortuoso. Ela não leva ninguém a Cristo. Ninguém a Cristo. Ela faz a pessoa se tornar uma devota dela própria. A instituição passa a ser a dona da vida da pessoa. Você que é obreiro, você não tem mais vida. Acabou sua vida social, acabou sua vida em família, acabou.
você é um escravo. Abra os olhos, mas você pode ser livre. Basta você dizer, chega, eu não quero mais. O Macedo sabe disso. E ele chegou a dizer em determinado momento que teve gente que chegou a tirar a própria vida porque o outro bispo que denunciava ele nas redes sociais falou que ele era banqueiro, falou que tinha apartamento em Miami. Aí o Macedo falou assim, 2 pessoas tiraram a vida por conta das denúncias. Ninguém tira a vida porque descobre a verdade, não. A pessoa vai tirar a própria vida porque descobriu que você é sem vergonha, descobriu que você é pilantra? Não, 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 não. A verdade liberta. A verdade é salvadora. A verdade é Jesus. Ele é a verdade. Ninguém se afastará dele se souber a verdade. Vai até ele. É o contrário. Então, quero deixar aqui meu recado a vocês. Obrigado por quem está comentando comigo até agora. Muito obrigado aos amigos queridos. Olha, quero desejar para você uma boa semana. Que Deus te fortaleça, te ajude. Tem muitas outras coisas para trazer para vocês no final deste mês. No dia 29, eu vou exibir com exclusividade aqui no meu canal uma entrevista importantíssima. Gente, é uma entrevista importantíssima. Eu gravei com um pastor que quase morreu, esteve à beira da morte e teve uma depressão profunda. Para você ter uma ideia, abriram o peito dele. Eu vou trazer uma entrevista muito importante para você. Você que está tanto na Universal como qualquer outra, que tem depressão, tem pensamentos ruins, uma pessoa que não recebe ajuda. A Universal mesmo tem um grupo chamado de... nem me dê a mão, não. Como é que é o nome? Help. Não é isso? Help. Ajuda contra a depressão. Conversa fiada. Eles não incentivam ninguém a procurar um médico, não incentivam ninguém a procurar um psicólogo, e é um tabu muito sério. Mas eu vou trazer uma entrevista que vai abrir a sua mente, vai ajudar você a vencer a depressão. O que mais acontece nos bastidores da Igreja Universal são pastores, obreiros, esposas querendo tirar a própria vida, porque são oprimidos, têm depressão. Então, eu quero convidar você, no próximo domingo, a assistir a entrevista exclusiva que eu fiz com um pastor que quase morreu, e ele teve uma depressão fortíssima, mas ele superou e conseguiu vencer, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Deus abençoe. E até o domingo que vem, ou melhor, até a próxima live, tá bom? Tchau, amigos. Deus abençoe. Fique com Deus. Um grande abraço. Boa semana para vocês. Que Deus os abençoe. Valeu, pessoal. Boa noite, hein? Tchau.